Jamil, bom dia. Você já deve saber que nós estamos com os planos para a construção do novo centro que se chamará Casa do Caminho. Vai aí uma mensagem do nosso querido e respeitável, abnegado e dedicado ceareiro do Cristo, na recordação de Pedro, o apóstolo do Senhor. É o carinho que nós vamos endereçar a ele também, dando esse nome ao nosso centro. Como sempre, Dr. Freitas, o nosso diretor espiritual, o nosso orientador, nos concedeu esta oportunidade, dessa vibração com Pedro. Graças a Deus, a turma é boa mesmo, está todo mundo trabalhando para que dentro de 6 meses tenhamos o novo centro. Muito obrigada pela paciência de ouvir essa gravação, que eu nunca fiz gravação. Olha, que lindo! Oh! Ai, Senhor! Quanta lembrança! Eu tava mais bonitinho nessa época. Tempo aqui eu tinha cabelo preto, não era grisalho. Olha aqui, gente. Nossa Senhora. Nossa, que lindo, hein? Passou um filme na cabeça, Salomão? Passou. E que filme? Filme emocionante. Foi esse encontro na casa de uns amigos, né? Da Neuza e do Sr. Edson. O jardim que eles tinham lá numa varandinha. E nós estávamos em várias pessoas. E teve inclusive ata, né? Aquilo ali foi considerado como uma ata de inauguração da Casa do Caminho. Aquele sonho da Dona Isabel, onde ter um lugar onde que realmente se estudasse a doutrina espírita com total lealdade a Jesus. E ficou então acertado que a partir daquele momento nós trabalharíamos em prol da construção da Casa do Caminho. Um dos amigos falou: Dona Isabel, eu quero ajudar. Eu vou lhe dar o terreno para a construção dessa casa. E ela ficou emocionada. Tinha poucas residências. Na verdade, só tinha uma residência quase em frente a esse terreno. Um terreno assim, descaído, como se fosse um barranco. Aí ela olhou aquele terreno, alguém virou para ela: mas, Dona Isabel, você pretende construir a Casa do Caminho aqui? Aqui só tem bicho. Falava que tinha onça aqui por perto, essa coisa toda. Ninguém virá a Casa do Caminho nessa região. Falou: mas é aqui que eu quero construir a Casa do Caminho. Cada armação dessas janelas primeiras, né, que acho que ainda estão aí, foram feitas com dinheiro de um bazar. Eu me lembro da construção da Casa do Caminho. Eu tinha 9 para 10, né? Eu me lembro da construção, eu me lembro de uma rifa que a Dona Isabel fez com meus pais, vendendo uma rifa, um bloco de rifa grande assim, para ajudar na construção. E essa rifa deu um resultado salutar e ela conseguiu dar um impulso na obra. E ela foi fazendo vários exemplos, né, coletando dinheiro aqui e acolá, devagarinho. Quando um dos nossos amigos falou: Dona Isabel, eu quero ajudar a senhora também.
E ele realmente ajudou imensamente a construção da Casa do Caminho. E essa maravilha que está aqui hoje, né, que está completando 50 anos. A Casa do Caminho é resultante das doações feitas pelos amigos e seguidores da doutrina espírita, assim como de muitos outros que pouco a pouco começaram a beber na fonte de água viva. Eu me lembro da gente juntar as crianças, né? As minhas, o Alain, né? E os da Marita, que era o Didier e o Ricardo, e viemos para cá numa tarde para ver o que eles tinham feito primeiro no terreno aqui, né? Então, as fundações aqui foram inauguradas pelos meninos brincando naqueles buracos de terra. Lembro da Dona Isabel carregando lata de água na cabeça. Ela pegava água aqui na casa em frente, me lembro disso. Me lembro dessas paredes aqui sem teto. E quando as paredes já estavam levantadas, ainda não estava com telhado, teve realmente quase uma noitinha, né? Nós estivemos aqui, a Dona Isabel, o doutor Ramiro, as crianças, e o doutor Freitas deu uma comunicação através do doutor Ramiro. Então, falando da beleza do trabalho que estava sendo construído e que só estava sendo construído realmente pela força de várias pessoas. Eu me lembro no dia, eu e o Alain, lavando essas poltronas aqui, ó, que foram adquiridas de um cinema no Rio de Janeiro, que foi desativado. O meu tio, Felício, montou todas essas cadeiras. As crianças, como eu, o próprio Didier, o Ricardo, irmão dele, a gente entrava no meio para poder ajudar a transportar, limpar. Então foi uma coisa que nos marcou muito, porque quando a gente se assenta numa cadeira dessa, a gente vê que nós participamos disso. A inauguração da Casa do Caminho se deu 9 meses exatos do dia que foi começada a construir. Eu tinha de 12 para 13 anos de idade. A expectativa era muito grande. O salão estava repleto, o clima era de muita alegria. Muitas pessoas, né, falavam assim, não, para que um salão desse tamanho? Né? Aquela época parecia que era algo assim absurdamente grande, mas realmente a Dona Isabel, como sempre, anteveu tudo, né? Esta casa é vossa. Esta casa do Cristo é de todos os nossos irmãos que desejarem aqui estudar conosco, procurando um ambiente melhor para a sintonia com os planos espirituais. Nós sabemos que muitos, em futuro bem próximo, estarão fazendo parte do imenso rebanho do Cristo vivo. E teve a vez do Chico, né? E a Dona Isabel sempre eu tinha vontade que o Chico viesse aqui. Muitos falaram, não, mas o Chico vir aqui, é muito difícil. Aí a Dona Isabel falou assim, vamos ao Chico? Vamos. Então, nós fomos em 5 carros, todos os carros bem cheios, né? E fomos ao Chico. E aí, chegamos lá, assistimos a reunião, todos nós, e ele convidou a Dona Isabel, o doutor Ramiro, para sentar à mesa, e ele fez psicografia, leu para a gente. Então, lá pelas 4 da manhã, se não me engano, ele parou e falou assim, não, mas deixa eu parar aqui um pouco, né? Aí deu atenção, conversou, aí conversou com a Dona Isabel falou, nós somos de Juiz de Fora, estamos aqui, né, em equipe para convidar você para ir à Casa do Caminho. E aí ele sorriu e falou assim, esses meus irmãos são da nossa equipe. Aí ele olhou e falou assim, quase que você nem precisava falar, porque pelo brilho de olhar de cada um,
eu estou vendo que brilham e sintonizam no mesmo padrão. Nossa! Ele virou e falou assim, porque os apóstolos estão em volta de vocês aqui, eles desceram a terra e eu estou registrando ele aqui com vocês. Olha, estou todo emocionado e me faz assim uma emoção muito forte. E aí, quando ele veio, né, a gente esperando naquela ansiedade daquela festa, e o que ele queria, ele pediu: só quero rosas. Rosas o suficiente para eu dar a todos que estiverem presentes. Ficou super lotada, a rua super lotada. A polícia teve que fechar o trânsito. As pessoas iam na nossa casa e conversar com a mãe. Lá eu era pequeno, na minha casa já sempre tinha gente entrando, saindo. E minha mãe, como boa filha de libanês, tinha uma boutique, né? E as pessoas iam lá comprar roupa e conversavam com ela. Então um dia ela olhou assim dentro da nossa casa, nos cômodos e no entorno. Nossa casa tinha uma área muito grande, um quintal. Tinha quase 80 pessoas dentro da nossa casa. E ela então conversou com João de Freitas, que é o mentor, falou: não é possível que todo mundo que está aqui quer comprar comigo. Aí ele disse para ela: não, a compra é a desculpa para vir. Na verdade, eles querem a sua orientação mediúnica. Então agora você tem que escolher. Então naquela semana ela fez uma grande liquidação, fechou a boutique e aí a minha casa se tornou um furacão de gente. E aí toda quarta-feira a minha casa estava abarrotada de gente. Ela atendia as pessoas na sala e o resto se espalhava pela casa. Preservado o quarto do meu pai e o quarto da minha irmã, o resto da casa era de todo mundo. Chegava em casa, tinha gente deitada na minha cama, tem gente deitada no sofá da copa e assim por diante. Então, esse trabalho sempre existiu. Quando construiu-se a Casa do Caminho, aí transferiu-se da nossa casa para a casa de todos nós, que é a Casa do Caminho. E aí, o trabalho de quarta-feira virou referência, né? A Dona Isabel geralmente começava a atender às 2h da tarde. A gente anotava o nome pela ordem de chegada, as pessoas ficavam ali fora, a gente abria a porta, as pessoas entravam, faziam, e às 2h ela começava a atender individualmente. E variava muito, né? A quantidade de pessoas, o horário que terminava. Então, geralmente, não tinha muita hora. Só sei que teve dia da gente sair daqui a mais de meia-noite. Aí tivemos que passar no mexicano para comer alguma coisa, que estava todo mundo morrendo de fome. A busca de ajuda sempre foi o foco desse trabalho, né? Eu tinha 13 para 14 anos. Meus pais já tinham ido deitar e tocou o telefone lá em casa. Eu fui atender, atendi. Era a senhora chamada Abigail, mãe de 2 rapazes que frequentavam a Casa do Caminho. E ela em desespero, eu muito novo, alô? Aqui é a Dona Abigail, aqui é a Abigail falando. Quero falar com a Dona Isabel. Eu falei: o que está acontecendo, Dona Abigail? O que está acontecendo? Minha casa está pegando fogo. Minha casa está pegando fogo. Eu fiquei confuso. Poxa, por que não está ligando o corpo de bombeiros? Eu cheguei, espera um pouquinho que eu vou lá chamar minha mãe. Ela levantou-se correndo, veio. Dona Abigail, o que está acontecendo? Ela falou, depois me explicando, ela falou assim: minha casa está pegando fogo. Dona Abigail, desliga o telefone, mas liga logo em seguida para o corpo de bombeiros. Depois só me fala, tá? Fique com Deus. Ela desligou, falou assim: ela não ligou para o corpo de bombeiros. Então ela ficou pensando: gente, as pessoas estão muito desamparadas. E depois teve um caso, uma pessoa muito querida nossa,
Tinha um casal, que era o senhor Geraldo e a dona Nair. E o senhor Geraldo, ele passou mal e desencarnou na frente da esposa com um infarto fulminante. Não tinha SAMU, nada disso. Então, ela começou a ver assim, mesmo que o plantão fosse criado plantão telefônico, que pudessem ligar para poder socorrer, apagar os incêndios emocionais, tristecimentos, lutas. Então, tivesse uma coisa assim, porque mesmo que não pudesse ajudar no segundo caso do senhor Geraldo, mas ela viu como as pessoas são desamparadas. O plantão telefônico, que é feito hoje por uma equipe de mais de 120 pessoas, funciona 24 horas por dia, 365 dias do ano, com esse revezamento, né? Durante o dia é um revezamento de em torno de 2 horas a cada dupla de plantão, né? Dupla de plantonistas. À noite, né? A partir das 10 da noite até as 7 da manhã, são duplas de plantonistas também que passam a noite toda atendendo a pessoas que ligam de várias partes do Brasil e do mundo, em torno de 500 ligações por dia, em média. A reunião pública ela acontecia sexta à noite e segunda à tarde. Foi um espaço que ela criou na segunda para as mães que não tinham oportunidade de ir à noite porque tinham criança pequena, para os idosos que tinham dificuldade de ir na reunião à noite sozinhos. Então ela criou essa reunião na segunda-feira à tarde. Com o tempo, a reunião de segunda-feira ela passou a acontecer sábado. Por quê? O trabalho ficou muito divulgado. O trabalho da Dona Isabel, o tratamento espiritual, as pessoas vinham de todo o canto do Brasil para fazer o tratamento com ela. Viajavam de longe. Então elas vinham na sexta para tomar o passe e ficavam hospedadas em Juiz de Fora até segunda-feira para tomar um outro passe e não perder a oportunidade de fazer o tratamento mais um dia. E aí a Dona Isabel, percebendo que isso estava acontecendo e que isso ficava oneroso para as pessoas, dificultava a vida delas, ela transferiu a reunião de segunda-feira para sábado. Eram reuniões maravilhosas, porque nessas reuniões a Dona Isabel trazia, né, aqueles que se apresentavam com boa vontade para o trabalho. Ela tinha a primeira parte, que era de estudo, né? E uma segunda parte, em que a Dona Isabel educava mediunicamente os médiuns da corrente. Não era uma coisa que acontecia em todas as reuniões, mas em muitas reuniões, os espíritos se manifestavam. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Esta noite é de eterna gratidão à minha alma. Uma alma tão perdida em tantas e tantas encarnações, mas que encontrei Jesus aqui nesta casa. Eu vos peço para que eu possa estar sempre por perto. O trabalho do Cristo, nosso irmão. Portanto, é de todos nós, do lado de cá e do lado de lá. Nosso desejo é de fazer o nosso progresso espiritual, aproveitando a vida no corpo físico e agradecendo a Deus as chances que tivemos na Terra. Que o perfume do lírio de Maria Santíssima penetre o fardo dos nossos irmãos, pacificando-lhes as almas, clareando as mentes e orientando os espíritos. O espírito se manifestou na corrente e ele estava ali para agradecer a Dona Isabel por toda a assistência que ela deu a ele no momento da doença, da dor, da dificuldade. E ela falou: meu irmão, eu não estou te reconhecendo, você pode se apresentar para nós? E ele disse a ela assim: minha irmã, eu sou aquele que estava em coma na UTI e você foi me visitar. E lá você me disse assim: Jesus existe e é seu amigo, confie. E eu quero te dizer, minha irmã, que esta frase foi que iluminou os meus passos do lado de cá, quando eu parti para a pátria espiritual. Foi essa frase que abriu portas para mim do lado de cá.
Então foi um momento também muitíssimo emocionante, que me marcou profundamente. A mim também, porque eu estava nessa reunião e eu me lembro dessa incorporação incrível. Foram mais ou menos 15 anos, todos os meses a Dona Isabel atendia, tinha uma data certa, terceiro domingo, no Rio de Janeiro, na Força Expedicionária Brasileira, na Rua do Lavradio. E lá, num dia de domingo, ela fazia todo o trabalho que ela realizava na Casa do Caminho na semana inteira. Então ela tinha reunião pública, tinha o tratamento, a pessoa era atendida para orientação, tinha o passe individual com ela de tratamento e tinha o passe coletivo para que as pessoas que já tinham passado pelo tratamento, estavam na reunião. Tudo isso acontecia das 9 da manhã até às 5 da tarde. E era um trabalho que ela se sentia muito feliz, que ela falava assim, estou levando a Casa do Caminho para outro lugar, de maneira até física, né? Que a gente tinha um espaço, e levando toda a emoção, todo o trabalho realizado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Dona Isabel, a tia Isabel, me ensinou tudo o que eu sei de divulgação do Espiritismo e do Evangelho. Eu comecei, através dela, na escola de evangelização. E depois veio a reunião de jovens, e aí ela começou a nos colocar no trabalho de exposição do conhecimento espírita e do Evangelho em duplas. Eu e a Mônica fizemos a nossa estreia na reunião de jovens. Quando terminou o trabalho, ela disse assim para nós duas, aproveitem, porque vocês estão começando. E no início do trabalho, a espiritualidade investe no trabalhador, porque ele está cheio de entusiasmo. E a cada trabalho, eu me lembro disso. Quando eu comecei, era uma banca, igual uma banca de jornal, era em 81. Uma banca só de livros, que também era uma novidade, né? E de livros espíritas, né? Então, eram curiosos para saber como funcionava, o que era espiritismo, onde que era. A gente distribuía as mensagens, conversava sobre a doutrina, dependendo do que a gente escutava, a gente convidava a pessoa para vir assistir a reunião na Casa do Caminho, para até conversar com a Dona Isabel, porque ali a gente costumava escutar um pouco dos problemas das pessoas. Em 85 eu vim, e num culto do lar lá em casa, era feito às segundas-feiras, eu pedi a Dr. Freitas a oportunidade de um trabalho. Eu queria ser útil. Eu fazia um plantão na secretaria do lar, onde era a biblioteca ali, mas era terça-feira, não tinha movimento. E eu queria um trabalho que eu pudesse ser útil. Pedi isso na prece, no culto do lar. Na terça-feira, quando eu cheguei para o meu plantão, desceu um trabalhador da casa e me perguntou, você que é a Noeli? Falei, sou. A Dona Isabel pediu para te perguntar se você e seu marido querem assumir a livraria, a parte da editora, que a gente etiquetava os livros, aquela etiqueta preta e branca de Jesus curando, etiquetava os livros, ensacava e vendia nessa banca, que era uma banca de jornal. E desde então eu fiquei nesse trabalho. O trabalho foi mudando de feições, de banca passou para a loja, piso era de ardósia, aí foi feita a reforma. Hoje em dia a livraria é um espetáculo, né? Todo mundo conhece. Lá no começo, quando eu cheguei, eu era recém-chegada, 85, 88, por aí. A Dona Isabel quis divulgar mais a doutrina, ter uma editora, editar livros. E uma das pessoas mais importantes na doutrina espírita é o professor Herculano Pires. Então ela buscou homenagear, editando os livros dele. E numa dessas ela foi
fez uma viagem a São Paulo para conversar com a família do professor Herculano Pires. Pedi autorização para a viúva dele, Dona Virgínia, e eu fui com ela nessa viagem. O objetivo das feiras de livros e da livraria sempre foi de divulgação da doutrina. Em 85, né, eu cantava no contralto. Aí, em 87, o regente, que era o Murilo Sá, né, ele foi transferido a trabalho. E na época eu fazia faculdade de música no Rio. Dona Isabel me chamou, me falou, você então assume a regência do coral. Eu me assustei, falei assim, Dona Isabel, pelo amor de Deus, eu toco piano, eu não sei reger. Ela riu, sorriu para mim, fique tranquila, calma, eu te ensino. E essa foto aqui, no meu início de regência, eu levantava muito o braço, né, e me deu uma dor aqui. Mostrei para ela, aí ela perguntou, mas como é que você está regendo? Aí eu mostrei, não, relaxa o seu braço, o movimento para assim, fez, eu lembro direitinho ela fazendo isso, assim, entendeu? Então, assim, eu me emociono muito porque o meu percurso nesse trabalho foi todo muito assessorado e amparado de perto por ela. Eu vim para o coral, finalzinho de 87, não sei se novembro, alguma coisa assim de 87. E desde então, o coral, além da realização do trabalho doutrinário, da importância que Dona Isabel sempre nos chamou a atenção, de ser um trabalho mediúnico também, até de cura, e ela sempre insistiu nisso. O trabalho que eu faço, que eu mais gosto, que é esse cantar. Você poder levar, através da música, o amor que você tem, a paz, a energia, né, para quem precisa. O coral se apresentou numa sexta-feira e logo em seguida a Dona Isabel tomou a palavra, né, fazendo a prece e falou, agradeceu a presença do coral naquele dia e começou a falar coisas lindas sobre a música. E falou a seguinte frase, a música enaltece o bem no coração do homem. Me deu aquele sentimento assim, de responsabilidade, né? O que é o coral para essa comunidade? Ele tem essa finalidade de levar através da música esse bem que nos faz bem. E principalmente essa sensação de encantamento com a vida. Sua vida é exemplo de trabalho e devoção, animando o sentimento do trabalhador cristão. Envolvei, ó Jesus, esta alma em luz que fundou com carinho a casa do caminho. Ela segue confiante na divina proteção. É por isso que seu nome será sempre gratidão. A ideia da Semana de Kardec surgiu quando nós começamos a receber aqui na comunidade convites de outros centros da região, da cidade-região, para uma semana espírita. Aí a Dona Isabel falou assim, nós vamos fazer uma semana em homenagem a Allan Kardec, onde nós vamos estudar os temas pertinentes, exclusivos da codificação. E vamos chamar gente do Brasil inteiro, os nossos amigos do Brasil inteiro, os oradores do Brasil inteiro. Então foi e é essa semana criada para estudar a doutrina espírita na sua mais ampla pureza. Nosso desejo é divulgar a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. A partir do momento que ela nos fez bem à vida, à alma, ao entendimento, nos pacificou, nos orientou, nos esclareceu, nos conduzindo
a seguir as orientações de Jesus, isto nos trouxe responsabilidade de dar de graça o que de graça recebemos. E a doutrina nos informa que a maior caridade que nós podemos fazer é divulgar a doutrina dos Espíritos. Quando nós recebemos aqui, na Semana de Kardec, nomes importantes que estão aqui nas fotos, o nosso querido Jorge Andréa olhou em volta e falou: minha irmã, mas você faz tudo isso e não cobra nada? Ela respondeu para ele: não, doutor Jorge, nós não podemos cobrar. Nós estamos divulgando o Evangelho. Dai de graça, como de graça recebeste. Eu me lembro uma vez nós fomos buscar um orador, o Nazareno Tourinho, no Rio. E era a primeira vez que ele vinha, ele era do Pará, era a primeira vez que ele vinha a Minas. Então nós viemos do Rio, conversando e tal. Quando nós fomos nos aproximando, nós passamos para fazer a rotatória. Eu fui até a frente e voltei. Quando eu cheguei na esquina, ele falou: para, é aqui, né? Naquela época não tinha internet, é importante falar isso. Né? É aqui, né? Eu falei: é. Ele falou: deixa eu ir a pé, que eu preciso me ambientar com a vibração que tem aqui. De repente ele parou assim, respirou fundo, falou assim: meu Deus, isso aqui existe. Se tem um trabalho que marcou minha alma profundamente, foi esse trabalho. Porque eu tive essa oportunidade. O Dona Isabel me chamou assim centenas de vezes para acompanhá-la nos hospitais. É algo assim que consolidou em mim uma fé, uma convicção, uma certeza no trabalho do Cristo através dela impressionante. Tinha uma doente gravíssima que não tinha mais solução para ela e ela estava em condições péssimas para ser transferida para outro hospital. Não tinha recurso na época, era uma cirurgia de alto risco, ela sangrando muito do intestino, muito grave. A família, o médico praticamente desenganou. E a irmã pediu a Dona Isabel para ir lá atendê-la. A Dona Isabel entrou um clima muito difícil no quarto. Aquele clima pesado, como se todos estivessem esperando o desencarne dela. Isabel entra como se fosse assim, uma luz no quarto. Uma luz. Impressionante. Deu o passe, saiu, falou: eu volto. Quando nós voltamos, ela já estava pronta para ter alta na semana seguinte. Teve uma vez, ligou para a Dona Isabel, eu atendi na casa dela o telefone. Queria falar com a Dona Isabel, fala que eu sou amigo do filho dela, e que eu estou desesperado, ela me conhece, é o médico, o doutor fulano. Aí eu chamei a Dona Isabel, atendeu ele. Dona Isabel, por favor, socorre a minha esposa, ela está deprimida dentro do quarto, não quer ser internada, não quer tomar soro, falou que vai morrer. E ela já não come há uns 5 dias, eu não sei o que eu faço mais. Dona Isabel falou: onde é? Na mesma hora, ela me pediu para levá-la, eu levei. Aí nós chegamos lá, ele apavorado. A Dona Isabel, onde ela está? Está no quarto, Dona Isabel. Ele falou: me leve até lá. De repente, vem a Dona Isabel abraçada com a paciente. Lá de dentro, ele assim: meu Deus, você vai cair. Você não come há 5 dias? Ela: fique tranquila. Dona Isabel, a senhora aceita um café? Aceito. Foi na cozinha, fez café, serviu. Uma semana depois, ela estava irreconhecível, toda arrumada, de salto alto, na porta da Casa do Caminho para tomar passe e complementar o tratamento com a Dona Isabel. Impressionante. Parece milagre, mas milagre não existe. Num determinado momento, quando ela foi para a grande mídia, aí ganhou uma repercussão muito grande. Depois dos 2 Globos Repórter e de mais um programa no Fantástico, Dani, sobre a mediunidade de cura dela, explodiu. Eram caravanas de doentes, ambulância parando na porta, gente com soro parando na porta, cadeira de roda, cadeirante. Olha, mas era muita gente, buscando um alívio, buscando a cura. E era impossível a Dona Isabel atender pessoalmente a todos, impossível.
Sabe quantos anos ela tinha no último Globo Repórter, que foi o que mais teve gente depois? 88, naquela época. Então ela me pediu que fizesse esse trabalho de triagem. Tinha que selecionar doentes graves dos menos graves. Os menos graves eram atendidos pelos médicos, naturalmente. O Dr. Freitas e sua equipe assistiam, os espíritos mentores da casa, mas a Dona Isabel atendia mais ou menos umas 300 pessoas. A fila, Dani, ela dava volta lá no final da rua e não acabava. A fila não acabava. Ia dando 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas. A gente chegava aqui 2h30 da tarde para organizar a fila. Meia-noite, quando era assim, tipo 6 horas da manhã, a Dona Isabel saía com uma carinha como se estivesse começando o trabalho. Todo mundo cansado. Todo mundo derrubado. E ela, assim, maravilhosa. Quando ela, conversando com a espiritualidade, ela percebendo a quantidade de doentes que a procuravam, pessoas doentes, angustiadas, querendo suicidar, vendo o povo doente, muita gente, ela conversando assim com a espiritualidade, o mentor espiritual dela, ela fala, ajude, então ajude os médicos, ajude o profissional da área de saúde, oriente-os para que eles possam ajudar os doentes. Foi aí que nasce a Reunião da Saúde. 3 de junho de 84, foi a primeira reunião da saúde com a Dona Isabel, quando ela chama todos os profissionais da área de saúde e ela começa ali a uma reunião doutrinária, científica, ensinando a parte espiritual para a medicina terrena. Depois dessa fase, ela monta a Associação Espírita dos Profissionais da Área de Saúde da Zona da Mata Mineira, até que isso evolui para o nosso Centro de Estudos Espíritas da Saúde do Dr. João de Freitas. É o que acontece hoje em dia, onde todos os profissionais da área de saúde, seja médico, enfermeiro, dentista, psicólogo, todos que estão ligados à área da saúde, são convidados para estudar no aprofundamento do ser. É uma coisa que ela sempre falou, quando você mexe no corpo humano, você acaba tocando a alma, de alguma forma. Toda vez que a gente lê a doutrina, a gente encontra uma citação. Dona Isabel já falou isso. Falou isso de um jeito diferente. Nunca tinha pensado nisso. E a gente vai encontrando. E sempre estimulou a estudar. Estudar a doutrina dos espíritos é evitar enfermidades da alma. E ainda disse que estudar é manter-se são. Evitar enfermidades da alma. O mal do século, do milênio, enfermidades da alma. Então, essa frase dela, que antecede muito dos trabalhos da Casa do Caminho, é o roteiro. Então, a doutrina espírita é mensagem do mundo espiritual que obedece ao Cristo para nós outros que convivemos aqui na Terra e formamos a escola do mundo. Então, você vai conhecer a doutrina espírita convivendo com o mundo espiritual. Mas nós espíritas queremos fazer da nossa mediunidade um trabalho com Jesus, médium com Jesus, em favor dos que choram, dos que sofrem, dos desalentados. Então Leon Denis é isso, é uma escola para evitar enfermidades da alma. Quem entender isso e passar a vir a todas as quartas-feiras, entender a vida no olhar da imortalidade, entender a vida compreendendo que já viveu muitas existências e viverá outras, e que a lei de causa e efeito nos guia, rege a nossa vida, que a mediunidade é um fato que qualquer um de nós estará em meio a muitos olhos do mundo espiritual e sob influência deles. E por isso, quando Jesus disse, vigiai e orai para não cairdes em tentação, é expressão do conhecimento espírita. O Lar do Caminho, ele produziu um sonho. O Lar do Caminho, usando uma figura retórica, o Lar do Caminho é a construção de uma grande utopia, que você pega meninos de rua
das mais variadas origens, o Lar do Caminho é a reunião da sociedade brasileira. Todas as origens, todos os problemas, todas as convergências, todas as carências, convergências, acontecem no Lar do Caminho. E você pega essas crianças, põe dentro desta casa e mistura essa criança com as crianças de famílias formais, com as crianças de famílias que obedecem os padrões. Então, isso diminui o impacto da vida sofrida. Como foi crescer aqui? É atípico. De repente, aquela quantidade de irmãos, né, porque era o convívio constante, né, com os meninos. Chegaram a ter 57 meninos lá conosco. Dava plantão sábado de manhã no Lar do Caminho. Então eu peguei esse plantão de sábado de manhã e muitos anos eu fiquei nesse plantão com os meninos, tive a oportunidade de conviver naquele início do trabalho. E vou te dizer, aqui eu aprendi o que é fraternidade, o que é solidariedade, o que é amor ao próximo, a certeza de saber que todos somos irmãos, filhos de Deus, fazer amizade com pessoas que vieram de uma origem muito difícil, de um lar conturbado, de pessoas órfãos, que se tornaram depois amigos, pessoas da convivência da gente. Conheci o Lar do Caminho através das crianças jogando bola. Em 85 eu aposentei e fiquei um tempo integral. Ficava aqui das 6 da manhã até a meia-noite, enquanto as crianças não dormissem, eu não ia embora. E isso aí a dona Leni participou junto comigo. Nunca foi um abrigo desde os seus primórdios e nunca foi um lugar de deixar uma criança. Ele sempre foi um lar, né? Onde a tia Isabel dizia assim, eu vou morar dentro do Lar do Caminho porque lá vai ser um lar e não um abrigo. E foi isso que foi feito a essas famílias e para essas crianças que passaram e passam pelo Lar do Caminho. E eu me integrei ao trabalho do Lar do Caminho, junto às crianças, com o coração aberto em todos os instantes. Me dediquei a vida toda ali, eu e a dona Leni. E ela cuidava também do cabelo das crianças, da higiene das crianças, tudo isso ela fazia. E tinha mais pessoas que ajudavam na higienização das crianças e nós participávamos ali de perto. E os voluntários também ajudavam, né? Eu vim para cá e comecei a trabalhar no lar com os meninos, no dormitório, quando eles acordavam, para encaminhar. E depois passei para esse trabalho da rouparia, de cuidar dos pertences deles, do vestuário. Cada um tinha seu armário no dormitório, né, com o nome e as roupas guardadas individualmente. Sempre teve uma pessoa responsável no dormitório, né, uma pessoa ligada direto com os meninos. E eu cuidava mais da parte de trocar o que não servia, trocar o sapato que não estava bom. Era sapato da escola, porque eles estudavam fora daqui. Teve uns probleminhas com os colégios aí de fora, que tinha assim um preconceitozinho com as crianças internadas em instituições, né? E qualquer probleminha que surgia na escola, acusava as crianças do Lado do Caminho. Então, a dona Isabel estava ficando preocupada com aquilo. Ela fez o seguinte, um dia deixou as crianças uma semana sem ir à aula. E o que aconteceu? Durante essa semana, a diretora do colégio ligava, dona Isabel, vem fazer uma reclamação das crianças do Lado do Caminho, porque eles quebraram a janela, fez isso, fez aquilo. A dona Isabel falou assim, não é possível isso. As crianças do Lado do Caminho têm uma semana que não aparecem no colégio, porque eu não deixei no colégio, para provar que vocês estão censurando as crianças do Lado do Caminho sem razão nenhuma. Com isso, ela resolveu criar o colégio. Esse trabalho do Pingo de Luz foi um trabalho maravilhoso. Foi primeiramente para acolher os meninos do Lar do Caminho, né? Então, as crianças tinham dificuldades nas escolas públicas, né? Eram crianças ditas de instituição, de abrigo, né? E aí tinha todos aqueles problemas que a gente sabe que acontece. E a tia Isabel sempre
insatisfeita com isso. Então, ela, em um determinado momento, ela falou, eu vou criar uma escola. E o caminho da tia Isabel sempre foi dentro da educação, né? Aos 14 anos, fundou uma escola, então isso está na alma dela. E aí foi feito o Pingo de Luz, e aí eram para as crianças do Lar do Caminho. E a comunidade foi vendo a escola acontecer, e eu quero que meu filho estude aí, Dona Isabel, posso deixar meu filho, pode acolher. Aí foi chegando e a escola foi crescendo. Eram todos pequeninos, só que eu falei com ela, mãe, esses meninos vão crescer, vamos fazer um colégio. Ela falou, como é que vai chamar? Eu falei, Instituto Allan Kardec. É a escola de educação integral, onde a criança aprenderia a grade curricular estabelecida pelo governo, a pedagogia a ser aplicada era a pedagogia espírita, que tinha por base a oportunidade igual para os diferentes. Esse era o princípio. Um novo olhar, onde você tem o filho de um homem rico sentado do lado do filho de um homem condenado, de uma criança que morava dentro de um barraco lá não sei aonde, com o mesmo uniforme. Isso mexeu com as vaidades. Mexeu com as vaidades. E mais, à medida que o colégio foi se impondo pedagogicamente e as crianças começaram a chegar na Casa do Caminho para tratamento espiritual e melhoravam no tratamento espiritual, as famílias sabiam do colégio, aí as famílias falaram assim, mas o que esse colégio tem de diferente? Da escola em específico tem algumas memórias dos eventos, assim, principalmente das apresentações que a gente vinha ensaiar aqui no salão da Casa do Caminho, e era uma alegria porque a gente ficava descalço, correndo para lá e para cá no salão. Quem podia entrar descalço na Casa do Caminho, e aí... Era um evento. Era um evento, então era algo que eu sempre lembro, assim, das peças, dos teatros, das apresentações, painéis que eram feitos e eram bem divertidos. Ao meu ver, o Allan Kardec sempre foi uma continuidade desse trabalho. Foi uma oportunidade da gente ter crescido, aprendido e desenvolvido os conhecimentos espíritas dentro desse meio de educação tradicional. Então, ter tido a oportunidade, né, de toda semana estarmos na Casa do Caminho, tomávamos o passe, né, de estar junto dos meninos que moravam no Lar do Caminho. Acredito que isso tudo fez parte de um aprendizado muito grande. Foi essencial para os desafios que viriam logo à frente na nossa caminhada. Hoje o Lar do Caminho tem um outro perfil, que na verdade é também o de cuidar e educar essas crianças, mas de uma outra maneira, né? Em 2015, eu estava junto à tia Isabel e a gente conversando sobre como estava o Lar do Caminho naquele momento, né? Como as crianças estavam, como a sociedade estava. E ela falou, Miriam, nós cumprimos uma etapa do trabalho que nos foi entregue. Esse momento, a gente tem a certeza que o nosso trabalho foi concluído. Vamos partir para um outro campo. Aí ela, o que você acha? Aí, né, naquela grandeza toda, eu vou achar o quê, né? E aí veio a ideia de cuidar de crianças bem pequenas. Aí ela disse assim, vamos cuidar de crianças bem pequenas, ajudar a essas mães que precisam trabalhar, aumentar uma renda familiar, se ocuparem de um ofício importante para o seio familiar, e vamos dar a elas essa oportunidade cuidando de seus filhos. Então vamos fazer do Lar do Caminho uma assistência para crianças de 1 a 4 anos. Aí ela ainda, no final da conversa, ela falou assim, você topa?
Aí eu falei, claro que eu estou, tia Isabel, me sinto muito honrada de poder fazer parte desse momento, né? E assumo compromisso com a senhora e com a espiritualidade de continuar esse trabalho junto da orientação da senhora, porque em todos os momentos a tia Isabel nos orienta, em todas as circunstâncias. Uma coisa muito interessante é que os trabalhos nunca nasceram de nenhuma dor, mas sempre de uma pergunta. Ela não precisava sofrer para criar um trabalho. João de Freitas sempre falava, às vezes ele estava em casa reunido no lanche e tal, aí ele se fazia presente e dizia para ela assim, olha minha filha, que beleza você reunida com seus filhos, com a sua família, todo mundo equilibrado, tem comida na mesa, mas, né? Os meus velhinhos, né, as crianças sem mãe, as famílias sem comida. E aí, desta orientação, ou quase intimação de João de Freitas, dessa ideia que ele dava, ela rapidinho, então vamos. Aí foi assim, nascia o trabalho. Minha mãe olhou para o meu pai, falou assim, Ramiro, qual é o bairro mais pobre de Juiz de Fora? Ele parou, olhou, pensou, falou, Buraco do Olavo. Porque era um buraco, não era uma grota no meio, evidentemente, essa grota era no meio de morros e tal, num lugar que então era muito afastado de Juiz de Fora. E chegava na Vila Olavo Costa, era aquela coisa assim que mexia com o coração da gente, porque quando a gente via no morro, a Vila Olavo Costa não era o que ela é hoje, então era um morro, você chegava assim, tinha um vale, e parava... Buraco do Olavo. Buraco do Olavo, se chamava Buraco do Olavo. E naquela época os carros eram muito ruins, muito velhos, e cada um tinha um carro. E tinha um amigo nosso que tinha uma Kombi horrorosa, muito velha, e nós enchíamos aquilo de comida, enchia mesmo os carros de comida e ia para a Vila Olavo Costa. Então parava, a Kombi tinha que ficar na pontinha, né? E aí fazia-se novamente uma formiguinha, e era interessante que a gente tinha a formiguinha de quem estava levando os mantimentos, e você via uma fila igual formiguinha daqueles que iriam receber os mantimentos. E aí, quando estava tudo já preparadinho, a dona Isabel também dentro dessa formiguinha, né, de carregar, aí ela ia para a porta da Kombi, subia assim, e com megafone ela fazia uma prece e convidava eles para poder receber o que era levado ali. E era multidão naquela época, 82, 83, era multidão. E era muito bacana o carinho, as pessoas recebiam a Casa de Caminho de braços abertos, porque naquela época falava-se que lá era muito violento, abandonado. E a dona Isabel falou assim, mas é lá que nós precisamos ajudar. Nós fomos nos tornando íntimos da vila. Quando chegava Natal ou alguma época festiva, nós íamos eu e meus tios íamos em 4, 5 e cadastrávamos as famílias, a gente dava a elas uma ficha, que um amigo nosso tinha uma gráfica, ele fazia uma ficha com data, e a gente entregava aquilo. E aí a gente ia de porta em porta. Aí que a gente via o horror que era viver na Vila Olavo Costa. E esse trabalho durou muitos anos, muitos anos. A caridade que atende à necessidade do corpo, do pão, do agasalho, né? Do carinho, do afeto. Em 2004, ela trouxe o trabalho aqui para frente. Então, aquela uma vez por mês, multidão de gente. E ela, então, distribuía para 300 famílias, um trabalho organizado por mais de 150 colaboradores, com doações feitas, né, para manter um trabalho grande desse. Era uma super cesta, não era uma cesta básica, não, uma cesta enorme, com roupas, cobertores, remédios, livros, brinquedos para as crianças, lanche para 600 pessoas, porque eles traziam os familiares também. E ela chamou de festa do Evangelho, na verdade é uma festa mesmo, festa do Evangelho. Até que na pandemia aconteceu um marco muito interessante, porque as pessoas, 300 famílias contando com os mantimentos, e aí, como é que a gente ia fazer? Aí nós tivemos a ideia de entregar por motoboy.
Só para você ter uma ideia, o custo do motoboy ficava R$3.000 por mês. Então nós nos cotizamos, uma turma grande, entregamos 300 cestas com o motoboy durante 2 anos. Quando terminou a pandemia, a Dona Isabel falou, agora eu quero ajudar os idosos. E nós direcionamos todo o nosso esforço, todos os nossos recursos desse grupo de 150 colaboradores para os idosos. Hoje a gente assiste 200 idosos em instituições especializadas, o Abrigo Santa Helena e a Fundação João de Freitas. Você tem ideia, a Fundação João de Freitas manda para nós uma relação de necessidades, alimento, artigos de higiene, material de limpeza, todo mês. Já no Abrigo Santa Helena a necessidade é maior ainda. A gente ajuda com 6.000 fraldas geriátricas por mês e mais ou menos 2.000 litros de leite e alguns outros artigos de limpeza também. E ela sempre falou assim, olha, uma pessoa ajuda pouco, muitas pessoas podem ajudar muito. Então, é isso que ela faz aqui. Ela reúne pessoas em torno do trabalho no bem, dessa doação, que não é só uma doação material, é uma doação espiritual. Então ela reúne todos aqui que querem participar disso e vai abraçar outras tantas famílias que muitas vezes a gente nem conhece, né? Que a gente nem tem a presença junto, mas a gente sabe que estão sendo auxiliadas por esse trabalho maravilhoso de campanhas que fazemos aqui no Lar do Caminho, na comunidade A Casa do Caminho. E vai, assim, não só através das campanhas, mas aqui na comunidade, né? Aqui é um centro de arrecadação que pode contribuir com outras instituições e que contribui com outras instituições, né? Que precisam de auxílio. E as doações aumentaram muito. Hoje um número muito grande de doações. E a gente distribui, redistribui para as outras instituições e de acordo com a necessidade daquela instituição. Onde tem mais criança, a gente manda brinquedos, manda roupa infantil. Onde tem homens, né, que recebem a refeição, banho, adultos, aí a gente manda roupa para aquele tipo, né, de pessoa. E a gente vai direcionando assim para algumas instituições que têm bazares. Para a gente falar de trabalho social, nós precisamos falar do que nós aprendemos com a Dona Isabel. Como fazer o trabalho social. Ela sempre nos ensinou que era necessário, como é necessário e será sempre necessário, que nós realizemos o trabalho social com nível espiritual. A Dona Isabel fazia questão, né, de ter uma recepção muito calorosa para as pessoas que viriam aqui. A festa julina, por exemplo, a quadra ainda era de chão batido. Eu lembro da construção da quadra. Eu lembro de festa junina lá na quadra, a gente levantando poeira. Não tinha muro divisório, né? Tinha um morro ali. Então a gente fazia aqueles leilões das prendas, né? E era muito divertido, era muito gostoso, um clima muito fraterno, né? Muita alegria e as pessoas entravam nesse clima. Nós fizemos e estamos fazendo muitos trabalhos sociais em várias áreas. Como você disse, a Feira de Natal, que já foram 27 edições, que movimenta um número enorme, não só dos trabalhadores da Casa do Caminho, como das pessoas de fora, que sempre fazem questão de enfatizar o ambiente que eles convivem naqueles dias do evento. Esse é o grande diferencial do trabalho social promovido na Casa do Caminho. Esse trabalho dos almoços, das promoções que a tia Isabel sempre cultivou aqui, né, criou e manteve, né? Esse trabalho sempre foi muito importante para todos aqueles que aqui chegavam como voluntários, né? A minha mãe, por exemplo, veio para cá e ela dizia assim, ó, eu aprendi a cozinhar aqui. Isabel me ensinava, eu junto aos outros voluntários. Todo mundo, né? Todos nós. Esse trabalho, além de ajudar a manter as nossas obras sociais, ele ajuda as pessoas que aqui vêm.
Umas vêm para colaborar com o trabalho, ser voluntários, outros vêm para se alimentar e se fortalecer dessas energias que pairam nos ambientes da comunidade espírita Casa do Caminho. A partir desse trabalho de registro, né, que começou lá na década de 70, bem nos primórdios ainda da Casa do Caminho, né, inicialmente o registro de áudio, mais adiante o registro audiovisual, né, com as fitas VHS, com fitas Hi-8. Ainda na década de 70, o senhor Jucá adquiriu um gravador de fita cassete, que poucos poderiam ter à época, e ele começou a fazer a gravação das reuniões públicas da Casa do Caminho em áudio. E mais à frente, na década de 80, quando se começou a gravar em vídeo, em fita VHS, alguém questionou Dona Isabel se não seria desnecessário isso, empreender tempo, esforço e mesmo gasto, né, com as fitas, gravando-se todas as reuniões da casa. Ao que Dona Isabel, com sua mediunidade ímpar, respondeu prontamente que, se possível, que registrássemos tudo, porque no futuro isso seria muito relevante. E aí nós começamos a registrar com a câmera sem tripé, e depois o tripé era aqueles tripés que eram de máquina fotográfica, então na hora que você virava e tremia tudo, Esse né? foi o começo das filmagens. É mais ou menos aí, na época da fita VHS, né? Aí nós começamos a guardar as fitas, né? Anotava na fita, então começamos a anotar na próprio papelzinho da fita, assim, ela falava alguma coisa, falou sobre o Brasil, aí anotava ali, né, aos 1 minuto, Brasil, daqui a pouco ela falava do Dr. Ramiro, aos 7 minutos, fomos anotando, aí montamos aquele, como se fosse um dicionário, né, essas horas de áudio, de todas as fitas que existem, cassete, tudo mais que estão no acervo, cerca de 4.000 horas. Quando a gente saiu da VHS e nós fomos, aí eu lembro do Audi, o que fez o documentário de Kardec, Edson Aldi, isso aí. Ele veio aqui, fez exposição e tal. Aí eu liguei para ele, lá na França mesmo. Na época eu liguei para ele para tentar encontrar uma máquina e tal, para a gente começar a gravar. E ele deu essas dicas, que era uma máquina pequenininha, deu as dicas todas. Esse trabalho hoje é desenvolvido, né, aproveitando todo esse registro que está no acervo, né, que é gigantesco, todo preservado, digitalizado, né, que é outro trabalho grandioso que foi feito aí com uma equipe para que toda essa história da casa e todo esse material fosse preservado, né. Esse trabalho hoje é feito por uma equipe muito grande de pessoas, né, pessoas que acompanharam o desenvolvimento da Casa do Caminho nesses 50 anos, pessoas que chegaram ao longo desse tempo, jovens que chegaram ou que cresceram aqui, a maior parte deles cresceu no trabalho, né? Talvez a 3ª ou 4ª geração agora de jovens, para que a informação chegue, o conteúdo chegue, a mensagem pura de Jesus, como nós conhecemos aqui na casa, chegue para outras pessoas, e essa foi sempre e é sempre a preocupação de Dona Isabel e toda a equipe de trabalhos da casa, né? De preservar a pureza doutrinária. É impressionante a regularidade desse trabalho, a frequência e o alcance do trabalho, e o quanto a Dona Isabel foi visionária. A gente recentemente estava ouvindo uma reunião de terça-feira, quando haviam incorporações, né, de espíritos, a Adriana explicou bem como é que isso acontecia, em que o Vanucci dá uma mensagem falando da importância da divulgação da doutrina espírita através dos meios das redes sociais, mas naquela época não tinha rede social. Então ele já anunciando que viria a ser o que a Dona Isabel já fazia antes, com o Timoneiro, com os informativos todos, com o Seara Espírita que nascia naquele momento, e agora o alcance impressionante e que a gente não consegue nem dimensionar das redes sociais. É impressionante assim o quanto a Dona Isabel esteve à frente do tempo dela, né? E quando os espíritos anunciaram que o espiritismo seria divulgado para milhares de pessoas, para a multidão, que sempre foi o sonho da Dona Isabel, antes da existência, por exemplo, do YouTube. Me veio a chance em 2001 de participar, logo depois que o programa Seara Espírita começou,
ia ao ar no início na NET, né, de participar, então, também da edição, aprendendo aí junto do Sandro, do Paulo, né, esse trabalho que eu viria, né, a desenvolver até hoje, ter a chance também de passar adiante para outros jovens, né, que estão chegando e já chegaram, né, na casa, dando continuidade a esse trabalho que para mim é uma alegria gigante, né, tão grande quanto a responsabilidade, que é saber que esse trabalho de divulgação, né, que a Dona Isabel e a Casa do Caminho realizam nas redes sociais, mas inicialmente na NET, que depois ganhou o YouTube em 2007, chega para uma multidão, né, para milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. No YouTube apenas, nós já temos no canal da Casa do Caminho, o canal principal da Casa do Caminho, mais de 25 milhões de visualizações dos mais de 1.500 vídeos assistidos e mais de 400 mil inscritos neste canal. São centenas de mensagens, agradecimentos e depoimentos que chegam através dos canais da Casa do Caminho na internet, né? YouTube, Instagram, hoje TikTok, Facebook, enfim, são milhares e milhares de mensagens mensalmente que chegam dando seus depoimentos, né, e agradecendo. Caminheiro da verdade, mantém calmo o coração, não te apresses, não é tarde, não te falta luz nem pão. É provável que a gente não possa dimensionar a grandeza do trabalho da comunidade espírita Casa do Caminho. Mas é extraordinário que esse estatuto pode ser encontrado em todas as partes dessa comunidade. Quando o Dr. Ramiro e Dona Isabel desenharam para aquelas pessoas que estavam em torno deles o que João de Freitas estava dizendo que deveria ser, é a representação de um planejamento, e tenho certeza disso, de muito tempo no mundo espiritual. Eu vejo esses 50 anos de uma maneira bem pessoal, porque eu acompanho, né? Eu estou dentro desse tempo aí de vida todo. Eu vejo uma coisa bem interessante que é muito exclusiva da comunidade, porque a Casa do Caminho foi criada por duas pessoas sonhadoras, idealistas, que mostraram às pessoas que estavam ao seu lado, acompanhando, que foram necessitados, que bateram a porta da nossa casa, quando eu ainda era bem pequenininho, e essas pessoas foram aprendendo o Evangelho e se tornaram trabalhadores. Então esse trabalho é magistral. Isso é único, porque é uma sequência em nome do Cristo. A Dona Isabel, durante esses 50 anos, né, de Casa do Caminho, trabalhou muito duro e foi muito disciplinada para poder entregar esse trabalho nas nossas mãos, assim, né? E isso foi passando entre gerações, né? Uma das fotos, inclusive, é da tia Mirna e da minha mãe novas, provavelmente próximos da idade que a gente está hoje. Acho que o bonito é isso. Esse legado é exatamente darmos continuidade a uma mensagem que nos foi passada. 50 anos e a gente envolvido, isso aí mostra o quanto que nós somos dignificados em associar a nossa presença, a nossa existência a uma obra tão bonita, tão respeitosa e uma obra que contribuiu para tamanha quantidade de pessoas. Me sinto responsável para que a gente tenha sempre essa união, esse entendimento das lutas individuais, mas todo mundo numa sinergia para continuar tendo crédito de confiança da espiritualidade e manter esse trabalho na dignidade, na qualidade dos meus pais, junto com a equipe. Viver os 50 anos
Por mais que a gente não queira se prender a datas, é emocionante, porque a gente foi acompanhando o crescendo do trabalho, o crescendo em todos os sentidos. O fato de estar fazendo 50 anos e eu poder estar presente nessa casa, para mim, é muito importante. É um marco. O significado destes 50 anos é a vitória do bem. É a vitória do Evangelho de Jesus na sua pureza. O que eu espero? Eu espero que esse trabalho permaneça. Que sejamos leais ao que nos foi entregue. Que sejamos fiéis ao Evangelho de Jesus e à doutrina dos Espíritos. Eu espero estar aqui, de mangas arregaçadas, fazendo qualquer trabalho que me for entregue. Eu espero que essas gerações estejam aqui, que nos recebam, quem sabe, numa próxima encarnação, nos ensinando coisas além do que nós já sabemos. Eu espero que a Casa do Caminho siga comprometida com o Cristo, sem medo de nada, sem medo de nada, fazendo o bem que pudermos, porque Deus é nosso Pai. Porque a Casa do Caminho é para sempre. Agradeço a Deus pela oportunidade dessa comunidade, a Casa do Caminho, da bênção, da orientação espírita. Agradeço, então, a nossa gente que nos tem ajudado a manter essa casa de portas abertas e a todos receber, em nome de Jesus, em nome de Deus, na fraternidade cristã.